Olá, querido amigo, que bom ter a sua presença aqui mais uma vez. E hoje eu vou falar sobre uma reflexão que tem como tema como enfrentar os gigantes. Muitas vezes nós enfrentamos e a nossa vida sempre é de enfrentar gigantes. Talvez o teu gigante seja uma faculdade, talvez o teu gigante, o teu problema seja um casamento, seja algo que está tirando a tua paz. E normalmente quando a gente pensa em algo gigante, a gente olha, é maior do que eu, não dá para vencer. Só que eu quero contar uma história que tem na Bíblia para que e quero extrair algumas lições para que você possa entender o quão é importante seguir essas instruções para que em meio aos gigantes que se levantem ou os problemas que venham, nós possamos obter a vitória, ok? Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, diz assim, olha só que texto interessante. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras de um urso, e Deus me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul respondeu a Davi, vai e que o Senhor esteja com você. Olha só que coisa interessante. Davi foi levar um mantimento para os irmãos que estavam na batalha, na guerra, e o povo de Deus estava em uma batalha com um grande gigante chamado Golias. E o interessante aqui, que a gente tem que entender, é que não se achou uma pessoa que tivesse a coragem de lutar, de enfrentar esse gigante. No meio de um exército inteiro não se achou ninguém. Todos ficaram com medo, porque aos olhos deles o gigante era insuperável, intransponível, era invencível. Só que Davi agora, ao ver essa situação, Davi se propõe a enfrentar o gigante. E eu queria tirar algumas lições dessa história entre Davi e Golias para que possa preencher e nos fortalecer para que nós possamos enfrentar todos os nossos gigantes. A primeira lição que eu queria que você entendesse é: lembre sempre das vitórias que Deus já te deu. Quando Davi foi entronizado à presença do rei Saul, Saul disse assim, cara, você não tem como vencer. O Golias batalha desde a mocidade, é um herói de guerra, ninguém vence ele, você não tem como você vencer ele. Muitas vezes as pessoas olham para nós e muitas vezes as pessoas dão um veredito a nosso respeito, dizendo que a gente não vai conseguir, porque eles não conseguem. Só que uma coisa a gente tem que entender, nós temos que mudar a nossa motivação, porque todos nós, sem exceção, já enfrentamos problemas grandes, estamos enfrentando ou ainda vamos enfrentar. A pergunta é, como é que eu vou enfrentar esses gigantes? Então a primeira lição é, corrija a sua motivação. Em meio ao enfrentar um gigante, não fique com medo, não trema na base, simplesmente lembre e se motive. Lembre-se das vitórias que Deus te deu. Davi olha e fala, ó Saul, você não está entendendo. Você está dizendo que eu não ganho dele, mas calma, deixa eu te contar a história. Aí Davi conta, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai e se levantou um leão para pegar uma ovelha e eu parti para cima dele e matei o leão. Depois veio um urso e eu fiz a mesma coisa. Davi estava lembrando das vitórias dele passadas. E é aquelas vitórias passadas que Deus tinha dado para Davi, porque aparentemente, se a gente for olhar, não tem como um homem sem nada, só na mão, só no cajado, matar um leão e um urso. Não dá. E Davi matou o leão e o urso. Sabe por quê? Davi faz questão de dizer, porque o Senhor os entregou nas minhas mãos. Sabe, eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é o gigante que tem te assolado. Acredite nas vitórias que Deus já te deu. Faça uma reflexão nesse momento. Quantas vitórias você não já passou? Quantas batalhas você enfrentou? E se você está me assistindo é porque você venceu. Sinal que Deus te deu vitória sobre todas elas. Então não será essa que você está enfrentando hoje que você vai perder. Você vai vencer em nome de Jesus. Então quando um gigante se levantar, lembre-se, maior é o Deus que está com você do que o gigante, do que o problema, do que a tempestade que se levante. Ok? Então primeira lição, sempre tenha um pensamento positivo.
Porque se Deus é contigo, a Bíblia diz que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. E mais adiante a Bíblia diz que em todas as coisas, eu e você somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Segunda lição: fé nas promessas. Nós precisamos ter fé nas promessas de Deus. Como assim? A Bíblia diz que Deus tem planos e sonhos grandiosos, maiores do que os nossos. Só que muitas vezes a gente quer sonhar os nossos sonhos, que são pequenos. A gente quer andar nos nossos caminhos, que são tortos. Percebe? Então nós temos que ter fé, temos que acreditar e depositar todos os meus caminhos, todos os meus sonhos nas mãos do Rei do Universo. Lembre sempre disso. Para você enfrentar um gigante, enfrentar uma batalha, você tem que ter fé. Porque o Deus de antes é o Deus de hoje e é o Deus de todo sempre. E esse Deus Todo-Poderoso é o Deus da vitória. Por isso eu te convido a você se entregar os teus caminhos, os teus pensamentos, toda a tua alma, todo o teu entendimento a esse Deus. Sabe por quê? Porque se Ele é contigo, a vitória é tua, em nome de Jesus. Basta acreditar. Todos aqueles que acreditaram viram o poder de Deus na vida delas. Se você acreditar, você vai ver a ação grandiosa de Deus na tua vida. Terceira lição de Davi. Davi entendia, e aqui você também precisa entender, que você não está sozinho. Tem um Deus Todo-Poderoso ao teu lado que vai te proteger, te guardar e no final vai te dar a vitória. Sabe, o texto em 1 Samuel 17, versículo 50, diz assim, ó: assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Em outras palavras, Davi venceu o filisteu com um badog e uma pedra. Vê se tem lógica isso. Tem? Não tem. Mas tem um detalhe muito importante aqui. A Bíblia diz assim, ó: assim venceu Davi o filisteu com uma funda e uma pedra. Essa palavra uma aqui é muito interessante. Sabe por quê? Porque eu e você só precisamos de uma coisa para a nossa vitória. Sabe o quê? Deus na nossa vida. Então entenda que Deus vai estar sempre ao teu lado. Eu queria te pedir humildemente que você passasse a acreditar, passasse a crer que Deus está ao teu lado e Ele vai estar para todo sempre. Então se motive, porque se Ele já te deu vitória anterior, Ele vai te dar a vitória daqui para frente. Basta você se achegar a Ele, basta você entregar sua vida a Ele, e eu tenho certeza que não importa o tamanho dos gigantes que se levantem, das batalhas que venham, você é vencedor porque Deus é contigo. E eu quero encerrar com uma frase que diz assim, ó: os gigantes podem se levantar diante de nós, mas eles cairão diante de Deus. Olha só que frase fantástica. Não importa o tamanho do gigante, se Deus está comigo e com você, esses gigantes vão cair perante o Deus Todo-Poderoso. Eu queria que você nesse momento fizesse uma oração, que você abrisse o teu coração a Deus e falasse: Deus, a partir de hoje eu vou viver para o Senhor. A partir de hoje a minha vida vai ser dedicada unicamente a Ti. E tenha certeza que assim como Ele te deu a vitória anteriormente, Ele vai te dar a vitória agora. Assim como Ele cumpriu todas as promessas dEle, Ele vai cumprir na tua vida. Basta você permitir. E lembre-se sempre que Deus está e estará sempre ao teu lado. Acredite e faça a sua entrega a Deus diariamente. Diariamente. Assim como você se alimenta todos os dias, você tem que se entregar a sua vida a Cristo todos os dias, para que Ele possa te dar as vitórias aqui nesse mundo e também te levar para o céu. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por essa esperança, essas esperanças de entender que não importa o que aconteça, assim como o Senhor deu vitória para nós no passado, o Senhor também nos dará vitória hoje. Pai querido, também queremos nos entregar de corpo e alma em Tuas mãos. E o Senhor cumpra a promessa na nossa vida, que é de permanecer ao nosso lado para todo sempre. Esse é o nosso pedido e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.